Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje nós estamos com o Dr. Evandro Pelarin, juiz da Vara da Infância e Juventude. Mas antes de a gente começar, aquele tradicional, vou pedir para você se inscrever no canal e curtir o vídeo, beleza? Obrigado pela presença, Dr. Evandro Pelarin, no nosso podcast. Opa, que é isso, Márcio? Estamos aí. Eu vou já começar presenteando o senhor com uma caneca exclusiva do nosso podcast. Obrigado. Obrigado. O senhor guardar, tomar, molhar as palavras aí. Que bom. Fica à vontade aí no nosso podcast. Lembrando que também estaremos nas plataformas de áudio. Você que acompanha o Poliscast não pode ver, talvez ver o podcast, mas você pode ouvir nas plataformas, todas as plataformas de áudio. Doutor, a gente veio falar aqui do trabalho, né? Principalmente da Vara da Infância, do adolescente, além do trabalho com a questão dos moradores de rua. E aí eu queria perguntar, assim, de início, né? Qual que é a maior reincidência, né? Qual que é o maior trabalho da Vara da Infância? Olha, Márcio, primeiro assim, essa pergunta é muito pertinente porque nos permite sintonizar, né, as pessoas na diferença que tem a Vara da Infância e Juventude em relação à justiça tradicional. Quando eu digo justiça tradicional, é aquela em que o juiz ele tem que ser provocado, né? Ele tem que aguardar alguém acioná-lo, né? Ou o Ministério Público, ou as próprias pessoas, via processo, na formalidade de uma ação judicial. Então essa é a justiça tradicional. A Vara da Infância é uma justiça peculiar no arcabouço legal da justiça, né, dentro do sistema, né? Por quê? Porque o juiz da infância, em 2/3, por exemplo, do Estatuto da Criança, ele não necessita que o provoquem. Basta uma notícia e a própria Vara da Infância pode agir de ofício. O que é agir de ofício? Sem provocação. Então, essa é uma peculiaridade. Então, o juiz da infância, naturalmente, tem um papel diferente dentro da justiça. Por quê? Por uma razão simples, né? A infância e a adolescência não pode esperar o amanhã, né? Talvez que para o adulto seja mais fácil ou menos traumático esperar um pouquinho, né? Na criança nós temos que agir imediatamente. Então, às vezes, não dá para esperar uma ação para atuar na proteção da criança ou adolescente. Sem contar também que a vara acaba tendo uma atuação mais ampla, porque também acaba tendo que, junto com a criança, cuidar da mãe, junto com a criança, cuidar da mãe e do pai, junto com a criança, cuidar da família, né? E isso acaba estendendo bastante a área de atuação da Vara da Infância. A gente sabe que o núcleo das leis, né? Acho que assim, o principal é o ECA, né? O Estatuto da Criança e Adolescente. Quais outras leis também tratam do assunto, assim, as principais, né? São várias, né? O Estatuto, como você disse, é o núcleo, né? Vamos dizer assim, a legislação mais abrangente no que diz respeito à criança e adolescente. Mas tem outras. Na área da educação tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que também afeta a Vara da Infância e Juventude. Por exemplo, no caso da frequência de crianças e adolescentes, né? A Lei de Diretrizes e Bases diz que se não houver a frequência ali estabelecida nos regramentos da escola, que é em torno de 70% a 75%, a comunicação que as escolas têm que fazer à Vara da Infância é compulsória, para que se tome providências contra os pais. Por quê? Porque o ensino é obrigatório até os 18 anos no Brasil. Então, esse é um exemplo, né? Nós temos a lei da primeira infância, né? A lei da primeira infância é aquela que determina os esforços redobrados para cuidar da criança, né? Ali do bebê, mas também até da mãe, né? E nós temos, por exemplo, a lei do depoimento especial, que são para aquelas crianças vítimas de violências físicas ou sexuais graves, em que tem uma preferência de atendimento, com um atendimento humanizado a ser feito preferencialmente de uma só vez. Então são várias as legislações, sem contar com a própria Constituição, que também tem várias diretrizes legais na área da infância. Muito bom. O trabalho o que o senhor tem de opinião assim, em relação à maioridade penal? A gente sabe que é polêmica essa questão da diminuição da idade, tem a questão, né, da preparação do adolescente, porém também tem alguns crimes que tem algumas pessoas pesquisam em relação
a questão de diminuição de alguns crimes. Qual que é a sua opinião nesse sentido? Eu sem querer qualquer tom aqui de pedantismo intelectual, né, ou me arvorar aí com conhecimento excepcional no tema em relação a qualquer pessoa, não é isso não. Mas eu não posso dizer que eu venho me debruçando também sobre esse tema há muitos anos. Eu estou na vara da infância como juiz de infância e juventude há 28 anos. Então, além da prática, também pesquisei academicamente nesse tema. Não só academicamente, como fiz cursos fora do país também e me deparei com essa situação da criança e do adolescente. Visitei, por exemplo, em Portugal, na Itália, instituições que acolhem adolescentes infratores, enfim. Então, eu acho que eu tenho algum lastro, né? E repito mais uma vez, não quer dizer nenhum pedantismo de minha parte ou me parecer superior, não é isso. Mas para chegar à conclusão que eu tenho agora, não foi, né, como se diz, uma opinião pelo cotovelo, né? Quer dizer, opinião não é igual cotovelo, né, que todo mundo tem. Acho que você precisa ter um pouquinho mais. Então, fiz toda essa introdução para dizer que eu entendo que nós precisamos reduzir a idade penal no Brasil para os crimes gravíssimos contra a pessoa, com resultado morte, ou os crimes de vulnerabilidade sexual graves. Então, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo que para homicídios qualificados, que para estupros de vulnerável, né, principalmente com lesão grave ou resultado morte, eu acho que esse tipo de delito nós precisamos sim reduzir a idade penal para 16 anos, mas não é reduzir de qualquer forma, né? O sistema demandaria um tempo inteiro para cuidar dele, mas muito resumidamente, né? De qualquer forma, simplesmente o adolescente de 16 anos vai lá na justiça criminal e, enfim, depois vai para a penitenciária. Não é isso, né? Eu entendo que ele deve ser processado depois de uma avaliação prévia para se descobrir o seu discernimento, né? Essa avaliação envolve a avaliação psicológica, em sendo confirmado o seu discernimento, que ele então se submeta à justiça criminal dos adultos e, se condenado, e até os 18 anos pelo menos, ou talvez até os 21, dependendo da situação, ele fique numa instituição de menores e depois termina o cumprimento da sua pena numa instituição de maiores. Esse é um modelo que eu vi em vários países democráticos, ocidentais, né, e que não podem ser acusados de vilipendiar direitos humanos, né? Então, esse é um modelo que segue países como eu citei, Portugal e Itália, onde eu conheci de perto essa realidade. Que já funciona no caso, né? Embora lá sim, né, fazendo todas as ponderações, né, que são países que têm uma estrutura social, né, muito mais forte, são países muito menores que o Brasil também, né, em termos populacionais, e também não tem as desigualdades que nós temos aqui, principalmente econômica. Claro que a gente tem que fazer todas essas ponderações, mas posto isso, né, a partir dessas ponderações, são muito poucos os casos em que adolescentes acabam tendo que ser processados como maiores, né? O artigo 98, salvo engano, do Código Penal italiano é claro. Ele diz que a partir dos 14 anos, a pessoa que comete um crime grave contra a pessoa vai responder, né, na justiça dos adultos. Aí você vai perguntar, mas quantos já foram? São muito poucos os casos, mas aqueles casos que tem, principalmente homicídio, né? Então aí a justiça italiana remete a pessoa para ser processada como adultos. Mas ainda assim, condenado, ele fica numa instituição de menores até 18, 19 anos, às vezes até mais um pouco. Depois ele termina na justiça dos adultos. Então, enfim, né? Repito mais uma vez, né? Minha posição está baseada no estudo de direito comparado, né, na experiência do dia a dia, naquilo que a gente vê e ouve, principalmente da criminalidade mais aguda, da infracionalidade aguda, essa que envolve o tráfico de drogas, perversa, que acaba tirando vidas de adolescentes, enfim. Então, minha posição está baseada nisso, né? O senhor vê alguma movimentação do Poder Legislativo ou mesmo do Judiciário na questão dos tribunais superiores, de alguma jurisprudência nesse sentido? A imputabilidade penal, que a gente diz isso, né, que é a maioridade penal, ela vem descrita no artigo 228 da Constituição Federal. Então precisa ter uma emenda à Constituição, né, porque é uma emenda à Constituição. Então aí já começam algumas discussões jurídicas sobre isso, né?
alguns colocam topograficamente, né, essa questão da imputabilidade penal como se fosse uma cláusula pétrea, né, que estivesse ali no rol uma extensão do artigo 5º e que, portanto, conforme o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, não poderia ser alterado, não poderia ter proposta de emenda. Eu ouso divergir, né? Nem taxonomicamente, quer dizer, nem estruturalmente na Constituição ela está lá no fim, né? E entendo que não é uma cláusula pétrea, poderia ser objeto de ação, de proposta de emenda. Existem várias discussões no Congresso, inclusive eu já participei de uma, já estive na Câmara dos Deputados, a convite da Câmara dos Deputados, estive lá, conversei com parlamentares, expus essa minha opinião, né, numa comissão de redução da idade penal. Então existem vários projetos tramitando no Congresso Nacional sobre isso. O senhor acha alguns assuntos, né, como esse da maioridade, vou citar outros só como exemplo, né? A questão da droga, a questão do aborto, são questões muito polêmicas. E aí o senhor mesmo falou que para chegar na sua conclusão de que tem algumas situações que a maioridade penal seria eficiente, né, nos casos de crime grave, de violência sexual ou de morte, né? O senhor acha que é um grande desafio debater isso com a sociedade? Porque parece que quando esse assunto cai no popular, cai de um jeito assim, um pouco raso, né? Assim, não tem uma... Eu acho que precisa, Márcio, nós que somos técnicos, né, ajudar a qualificar o debate, né? Eu acho que nós jamais podemos impedir o debate, né? Eu não estou dizendo aqui de forma alguma que só há uma classe específica que pode discutir o tema. Não, isso tem que ser discutido com a sociedade. Aliás, a palavra final sobre isso quem dá para a sociedade, não somos nós, né? A sociedade que elege o representante para alterar a lei. Então é a ela que nós temos que qualificar o debate para que ela, a sociedade, né, o eleitor como um todo, possa tomar a sua posição. Agora, posto isso, eu aqui faço algumas distinções também, né? Eu não vou debater numa mesa, por exemplo, de biologia ou de medicina, eficácia de vacina. Isso é minha área, né? Eu vou confiar no resultado final do que o técnico na área me diga, né? Se ele me diz que a vacina é essencial e fundamental e a lei fala que se essa autoridade diz que a vacina é fundamental, é ali que eu vou seguir. Quem sou eu para contestar uma questão médica, né? Da mesma forma, a questão de segurança pública. Quem sou eu para dizer como tem que ser feito um procedimento de operação padrão de interceptação de um veículo suspeito? Como é que eu vou me imiscuir nessa área, embora seja bem mais perto de onde eu trabalho, né? Então, eu faço questão de colocar essas distinções para dizer que essas áreas que demandam um debate jurídico, eu tenho condição também de me apresentar, né, para debater junto com a comunidade e tentar qualificar, né, o debate junto com a comunidade. O senhor falou da vacina, parece que tem algumas pesquisas que falam que não, porque teve a pandemia, a questão do Covid, mas mesmo depois parece que diminuiu um pouco a vacinação, até mesmo em outras, né, vacinas, né? Nós tivemos isso aqui em São José do Rio Preto, inclusive, né? Nós tivemos um momento aí que diminuíram-se as vacinas, né, de questões não afetas ligadas à Covid, né, como, por exemplo, poliomielite, né, uma redução, né, isso é preocupante. Então, eu estive pessoalmente em algumas escolas, junto com o pessoal da Secretaria de Saúde, né, que cuida disso, fazendo palestras, né, orientando a população, né? Nosso intuito sempre, em primeiro lugar, é dialogar, conversar, orientar, né? Não é sair punindo as pessoas, não é assim, mas no limite, né, prevalece aquilo que está na lei, e a lei prevê que se a autoridade de vigilância recomendar determinada vacina, para as crianças são obrigatórias. Então, o juiz é cumpridor da lei, né? Não sou eu que vou lá questionar o que está escrito na lei, né, de forma expressa e explícita, né? Lá não tem margem de discussão, lá está expresso. O senhor eu percebo assim, eu vi outros podcasts que o senhor compareceu, o senhor dá bastante valor na questão científica, né? Assim, se aquela, até como você está falando aqui, se o especialista no assunto está dizendo que é importante, né? E o estudo, né, de anos, né, sobre aquilo tem que ser respeitado, né? Eu não vou, repito, né, eu não vou discutir se alguém se apresentar, olha, mas
a vacina XYZ deu essa reação, deu essa... Bom, acho que para você chegar à conclusão que determinada vacina é necessária, né? Porque a questão da vacinação, acho que não é uma questão individual. A vacinação é uma questão coletiva, né? É um direito coletivo, porque quando você se imuniza, você está ajudando a que o outro também tenha saúde, né? Então, não, repito, né? Como não é a minha área, não sou versado nisso, não sou eu que vou discutir com aquela pessoa se, né, com o técnico, enfim, e mais, né? Não é só questão técnica aí, é que a lei, e repito, a lei, ela diz que se, no caso específico, a Anvisa, que é o órgão de vigilância sanitária brasileiro, se a Anvisa estipula que determinada vacina é recomendada para crianças e adolescentes, ela passa a ser obrigatória. Então aí está escrito desse jeito na lei. Então, ela é categórica, né? Categórica, assim. Agora, se amanhã se alterar o que estiver escrito na lei e falar, não é bem assim, então, aí tudo bem, aí quem sou eu, né? Aí vamos aplicar aquilo que está na lei. Mas hoje é assim. Queria que o senhor contasse um pouco da sua história, pessoal, conhecer quem ainda não conhece a sua história. Como é que o senhor chegou até aqui na questão da carreira, na questão pessoal também, se o senhor quiser pontuar alguma coisa. Márcio, eu né, tem não tem nada de grande atrativo na minha vida, né, profissional até aqui não. É uma vida como qualquer outra pessoa, né, nada de diferente aí, de excepcional. A única coisa que eu digo não é nada de excepcional, porque tudo para mim hoje, até aqui, foi sempre aquilo que é ordinário na vida de qualquer pessoa, né, de qualquer ser humano. Você tem que se dedicar ao estudo, né? Não foi o meu caso. Fiz uma boa faculdade, estudei para entrar numa boa faculdade, fiz uma boa faculdade, estudei durante a faculdade, né? Estudei depois da faculdade, estudo até hoje, né? Então, é o que eu gosto, né? Eu tenho prazer nisso, eu tenho prazer de estudar. Então, para aquilo que eu faço, estudar e ler é essencial. Então, como eu já gosto, uniu uma coisa com a outra. Então, acho que é isso aí, né? Estou há 28 anos agora, vou fazer de magistratura. Trabalhei nas cidades de Estrela do Oeste, depois Fernandópolis e agora aqui em São José do Rio Preto. Foram as minhas 3 comarcas como juiz titular, que a gente diz, né? Que é titular da vara que trabalha. O senhor nasceu em Jales, né? Jales. E aí o senhor ficou assim, bastante conhecida a sua atuação em Fernandópolis, né? Que teve aquela questão dos adolescentes saindo de noite, na madrugada. Como que foi isso? E por que o senhor depois quis vir para Rio Preto? O senhor tinha vontade de morar aqui? O que foi que motivou? Não, começando pelo fim. A nossa carreira, a carreira da justiça, ela é feita em estágios, né? Então, eu comecei numa cidade menor, que é a Estrela do Oeste, nós chamamos de instância inicial, né? E ali tem uma questão de vencimentos também, que é menor. Depois uma instância intermediária, ou uma entrância intermediária, que foi Fernandópolis, e uma entrância final, que é São José do Rio Preto, né? Então, quando você aumenta, você vai se promovendo. Então, você melhora 5% no seu vencimento, né? E eu também tenho filhos adolescentes, e para minha família seria mais cômodo estar aqui, como foi, para eles estudarem, ter melhores escolas. Então, naturalmente, vim para Rio Preto por várias questões, né? Mas eu sempre me dei muito bem onde trabalhei, né? Principalmente você citou aí Fernandópolis, onde eu me casei, onde os meus filhos nasceram e onde eu tenho um carinho muito grande, deixei muitos amigos, graças a Deus. Essa atuação que ficou famosa, né? Talvez por uma polêmica até, não sei se foi correto, né? Tinha aquele termo, toque de recolher, mas que não era um toque de recolher, era mais uma atuação firme na questão de fiscalização, não sei se é essa palavra, fiscalização ou pelo menos o cuidado para o adolescente ali que estava, acho que saindo muito à noite. Márcio, quando eu cheguei a Fernandópolis, havia uma demanda muito forte da comunidade. Inclusive, eu recebi visitas de pessoas, de vereadores, eu me lembro disso, comissão de vereadores, demandando da justiça uma atuação mais firme em relação a menores de 18 anos que ficavam pelas ruas, altas horas da noite, né, fazendo uso de bebidas ou outras drogas. Então, o que nós fizemos, e aí uma interpretação minha, né, que está na lei, né, então o artigo 98 fala que a situação de risco da criança, 98 do ECA, ele pode se dar em razão da negligência dos pais, o pai não cuida, ou em razão de alguma ineficiência do Estado,
Então, por exemplo, o Estado não dá escola, não dá um segundo turno e a criança fica na rua, ou em razão da própria conduta do menor, quer dizer, ele mesmo se coloca em risco. Em qualquer das situações, estando ele em risco, o Estatuto prevê as medidas de proteção. Quais são as medidas de proteção? Começa o inciso 1. A primeira medida do artigo 101 é encaminhamento aos pais mediante termo de responsabilidade. Ponto. Essa é a primeira. Então, uma criança está em risco, você vai lá, o que você tem que fazer com ela? Primeira coisa, entregar ela para a família. Está escrito na lei isso. Então, o que a gente fez? Pegou esse dispositivo e falou, ó, se tiver criança bêbada, usando drogas e tal, pega a criança e leva para os pais, ok? Agora, na cidade, o risco dá o dia inteiro, né? Todo dia tem risco, mas é evidente que a um determinado momento que ele se agudiza, né? Que ele se concentra. E como acontecia lá? Aos finais de semana e à noite, que é quando os meninos saíam para a rua. Né? Então, o nosso trabalho se concentrava onde agudizavam-se as situações de risco. E aí, então, depois de muito tempo de trabalho, o pessoal, isso é toque de recolher, porque só funciona à noite. Mas é que funcionava à noite porque à noite se agudizava, não é porque, né? Enfim. Mas nós trabalhamos muito tempo, né? Até ter uma cobertura de imprensa em nível nacional, nunca tivemos problema, né? Mas aí depois disso, aí começaram-se vários questionamentos, né? Se a gente estava, né, perseguindo crianças, enfim, teve uma série de fatores, até que isso foi discutido judicialmente e em São Paulo, no Tribunal de Justiça, não entenderam que a gente estava interpretando corretamente a lei, tanto que o recurso do Ministério Público foi improvido por unanimidade, as nossas decisões foram mantidas, e aí depois, no Superior Tribunal de Justiça, por 2 votos a 1, né, entenderam que nós não poderíamos trabalhar daquela forma. E, obviamente, cumprimos imediatamente a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Né? Então, foi isso. Né? Mas decisão, isso é uma boa oportunidade para dizer, decisão judicial, ela não tem nome, evidentemente que aquela decisão não se chamava isso, aquilo, nem um juiz dá uma decisão e fala, essa decisão se chama tal. Né? Isso é muito comum no meio policial, né? Operação nome tal, operação isso, operação aquilo. Né? Aí depois, muitas vezes, se traz o nome da operação policial para o meio jurídico, né? Para o meio das decisões judiciais. Né? Então, como foi? Operação Lava Jato. Então, dá a impressão que a justiça chamava assim, Lava Jato. Mas não é, né? Isso é o nome da operação policial. E foi o nosso caso também, aconteceu, esse apelido veio para nós, né? Mas não tinha nome nenhum, né? O nome era, na verdade, o fundamento ninguém está preocupado com o nome, o fundamento criança de risco, entrega para o pai e para a mãe. Era isso. O senhor falou da questão da bebida alcoólica, né? Da crianças que estavam em consumo, né? E aí, como vou usar como exemplo, mas só para a gente debater o assunto, é que na pandemia teve aquela questão também dos adolescentes, eles, não me recordo o nome, eles iam para as chácaras, assim, fazer uso de álcool, e tinha droga também no meio, a gente até teve bastante aguarda, eu lembro na época, participação nessas operações com os agentes, né, de campo ali da VAR, o senhor também ia. É bem desastroso isso, sim, para adolescência, para criança já tá com esse contato, né? Qual o tamanho do prejuízo que é um adolescente, uma criança estar em contato já tão cedo com uma bebida alcoólica, que às vezes não é com droga, mas já a bebida alcoólica já é bem danoso, né? A lei, ela não cria uma oportunidade para a gente fazer essa introdução, né? Sua pergunta. A lei, ela não cria os fatos da vida, são os fatos da vida que criam a lei, né? Então, o que os fatos da vida nesse ponto aí informam e aí se transformou em lei? A medicina, né? A ciência biológica, diz que até os 21 anos não há formação completa, né, do sistema neurológico e que é muito comum nos estados onde há lei, estados democráticos, que se impeça o consumo de bebida alcoólica, que é considerada uma droga, o álcool é considerado uma droga, né? Até que as pessoas, pelo menos, não tenham a formação neurológica completa. Então é por isso, né? E a lei copia a vida, ela vai lá e fala, então faz mal para criança e adolescente, então tá bom. Então transformou uma lei que proíbe que essa droga, chamada álcool, seja consumida por menores de 18 anos no Brasil. Nos Estados Unidos é 21. Né? Então, dependendo do país, mas em geral todos os países democráticos proíbem essa droga para menores. Então, a lei brasileira não só proíbe, como prevê como crime, inclusive com fechamento dos estabelecimentos. Né? Então, você citou aí
operações da Guarda Municipal, eu não tenho aqui de cabeça, mas foram muitos os casos em que a Guarda fez operações que depois essas operações feitas pela Guarda foram para o Ministério Público entrou com ações onde donos de chácara, de estabelecimento, teve casos que foram fechados, outros que tiveram que pagar pesadíssimas multas, né? Então, são operações que a Guarda fez com os voluntários da Vara da Infância que transformaram nisso, porque foram flagradas crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, fazendo uso de bebida alcoólica, né? Eu nunca cheguei a estar pessoalmente nessas operações, mas eu assim, tenho até um orgulho de dizer que foram sempre muito bem feitas e com sempre muito respeito pela Guarda, pela Polícia Militar, enfim, né? E que deram muito certo porque foram feitos dentro da lei, né? Cumprindo os rigores da lei. Inclusive, eu já vi até que tem países que, na questão da venda da bebida alcoólica, né? Se a gente for ver, por exemplo, no Brasil é 18, tem países que são 21, então respeita mais esse estudo aí da questão da formação, né? E na questão da venda, porque no Brasil, eu vejo assim, aí uma opinião minha, meio cotovelo meu, mas a cultura ficou um pouco de incentivar demais, né? A gente vê muita propaganda, músicas tratando do assunto da bebida alcoólica, como se fosse muito bonito, como se fosse um status e tal. E tudo bem, cada um pode escolher, né? Mas tem essa questão da idade. E a questão da venda também. Às vezes a gente aí acha que o Brasil é rígido, mas a venda em países... Tem que ter um local ali certo para vender, né? Não pode vender em qualquer lugar. Aqui no Brasil, vende em qualquer lugar praticamente, qualquer esquina, né? Assim, embora a lei seja taxativa no Brasil, né? Repito, ela não só proíbe, como ela prevê como crime, né? E, além de infrações administrativas e multas pesadas para quem fornece a bebida para menor de 18 anos, ela é esquecida, né? Ou mal colocada. E aí é por isso que, repito, que é um dever nosso, principalmente da Justiça da Infância e Juventude, é enfatizar o critério legal. Nós somos obrigados a cumprir a lei. Então, a gente sempre coloca dessa forma. Nós somos o chato da história. Para quem quer, nós vamos falar que a lei está aí para ser aplicada, né? Então, nós temos que cumprir a lei. Então, eu acho que no Brasil, né, em relação a esse ponto, como tantos outros, né, que poderíamos aqui discorrer, não é falta de lei, é falta de cumprimento da lei. É por isso que nós somos muito gratos, né, tanto à Guarda quanto à Polícia Militar nesse aspecto, que nos ajudam muito a fazer com que a lei brasileira seja cumprida, né? Mas, de fato, você tem razão. Acho que no Brasil a gente relaxou muito, né? Deixou muito solto isso aí. Mas a lei, repito, nesse ponto ela não se diferencia muito de outros países, não. Ela é igual. Falta fiscalização. Na questão das drogas, o senhor falou do tráfico de drogas, que assola muito, né? A gente vê no dia a dia aí, a gente vê talvez o menor sendo usado como... Já que você não vai preso, o traficante ele usa o menor para vender ali na rua aquela droga, porque sabe que ele talvez não vai ficar preso, porque tem a questão também do ECA que traz a grave ameaça, a violência, mas a justiça também tem as suas medidas, eu queria que o senhor falasse a questão do tráfico, né, de menor, quando envolve menores. O tráfico que envolve menores de 18 anos, ele tem uma série de características que são muito cruéis, eu acho, em certo aspecto, para o próprio adolescente, né, para a família e também para a sociedade, né? Por que eu digo que é muito cruel? Porque esse recrutamento que é feito dos adolescentes, ele pode se dar por um adulto, né, o recrutamento, mas o que a gente observa no dia a dia é que muitos adolescentes já ingressam nesse modelo e acabam sendo eles mesmos, muitas vezes, os próprios donos do gerenciamento da coisa. Eles não estão devendo uma satisfação a um adulto. Eles mesmos formam as suas equipes, o que é trágico, é triste fazer isso, mas acontece. Mas qual que é o motor por trás disso? O motor por trás disso, em primeiro lugar, né? E aí estou colocando dessa forma, porque me parece o que é lógico no sistema e nesse sistema. Porque tem alguém que está comprando. Sim. E tem alguém que está comprando e que não está importando nem um pouco quem está lhe vendendo.
Quem está comprando não pergunta para quem está vendendo a idade, ele não quer nem saber. Ele quer saber de cuidar do seu prazer, né? Ou da sua dependência, que muitas vezes o cega, e a gente entende. Mas o que acontece muito, né? Não só de dependentes químicos que perderam o sentido, né? E aí podemos até... com base na justiça e na proporcionalidade das coisas, entender que eles não têm condição de discernir de quem está comprando. Mas tem muitos usuários ocasionais e usuários, né, de puro prazer da droga que também compram e não estão nem aí com quem está vendendo. Agora, a lei brasileira prevê o crime de corrupção de menores. Então, o que a gente sempre insiste com a polícia, esse é um pedido meu reiterado com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, né, com a guarda nas apreensões, é que não apreendam apenas o adolescente. Apreenda aquele que, se é possível, apreenda aquele que está ali comprando a droga do adolescente. Leve-o à delegacia de polícia, qualifique-o. Por quê? Porque se a Polícia Civil não fizer, geralmente a Polícia Civil faz, a autuação daquele sujeito por corrupção de menores, nós, na Vara da Infância e Juventude, vamos requisitar o inquérito policial por corrupção de menores, né? Então, há um motor que sustenta isso. Por quê? Porque essas pessoas que compram estão dando dinheiro na mão desses adolescentes, que são adolescentes o quê? Na sua grande maioria, vindos de famílias pobres, às vezes miseráveis, sem pais, cuja mãe muitas vezes, ou uma pessoa do sexo feminino, familiar próximo, tem que trabalhar durante o dia. O adolescente está numa escola que não lhe atrai, ele já tem uma formação muito mal feita desde a infância, então o estudo para ele é algo distante, ele fica com as necessidades dele, como todo adolescente tem, de ter o seu celular, de ter o seu tênis, e aí a coisa é a roupa, e aí ele parte para aquilo que é mais rápido, que é mais, né, até porque para o adolescente trabalhar tem uma burocracia muito grande para ele, sabe? Então ele vai para aquilo que ele atalha, né? Então esse sistema tem essa perversidade. É um sistema muito... O motor que gera esse adolescente da família pobre e miserável, ele é muito forte para induzir. Ele suga esse adolescente para esse motor. E aí o adolescente vem, pratica o tráfico, e aí ele muitas vezes entra em conflito com outros adolescentes ou adultos, e aí ele se arma, né? Aí ele compra arma, e nós estamos agora num momento onde é um derrame de armamento, né? Todo mundo sabe disso, está acontecendo de forma ilegal, né? E acontece essa tragédia que nós estamos vivendo na nossa cidade, mas não só aqui, né? De crimes envolvendo menores de 18 anos. E aí começa até a virar essa guerra entre bairros, né? Na verdade, essa guerra ela está na ponta, né? Ela é um reflexo, né, final, vamos dizer assim, ela está no extremo final de todo um antecedente que veio lá atrás, né? Todo esse antecedente está caminhando para chegar nisso, né? Então, agora, o grande desafio nosso, né, de uma forma geral, é entrar nesse meio e quebrar essa espiral, né? Como é que se quebra uma espiral dessa, né? Então, desde cedo, né, a gente ter aqui aquela família, né, que ela não se sinta sozinha, que ela tenha um amparo, que ela tem para onde ir, que aquela criança, né, cobrar o pai que se ausenta da figura da família, né, e por aí vai, ter uma boa escola, e nós precisamos atuar em tudo isso, porque senão esse sistema que forma isso, ele não para, né? Por quê? Porque o sujeito que compra a droga, repito, ele não está nem aí, né? Depois ele está aí só na hora de reclamar que alguém invadiu a casa dele ou roubou ele no sinal, aí ele vai se importar. Mas enquanto ele está usando a droga dele, eu digo isso sem qualquer tom assim de revanchismo moral, não é nada disso. Eu só estou dizendo que é a realidade. Você é da guarda, você sabe. Ele vai lá comprar droga, ele não está nem aí com quem ele está comprando. Só que ele tá sustentando todo esse sistema aí. E às vezes é porque a gente às vezes pensa muito numa situação pragmática, né? Ali só acontece isso e aquilo naquela situação, mas não percebe que às vezes tudo é acho que a palavra que o senhor falou, um motor, né? Se eu compro droga, aquele traficante ganha dinheiro, daí ele compra arma, enfim, tem todo um ciclo de coisas que pode acontecer, né? E até é importante, o senhor falou, até destacar aqui, vou falar para a câmera aqui, que os guardas municipais, muitos policiais assistem aí, ó. Se o menor tá vendendo droga, é importante que o doutor Evandro Pelarin destacou aqui a questão de levar o usuário que tá comprando essa droga do menor. Porque às vezes a gente não tem tanto essa noção de que vai dar problema pro usuário, pro comprador,
E aí foi bom o senhor ter falado essa questão aqui. Isso é crime de corrupção de menores. Aqui teve um caso que eu acompanhei, que eu fiz a requisição para a Polícia Civil abriu o inquérito, depois eu acompanhei, o promotor criminal ingressou com ação penal e o sujeito foi condenado. Eu acompanhei desde o começo, do momento que a polícia apreendeu o adolescente e o maior qualificou até o fim. Então ele foi condenado, né? Então, tá na lei, né? Estamos inventando nada, né? Tá na lei. Inclusive, o senhor falou, até vou indicar para o pessoal que está assistindo, eu sempre indico em alguns outros episódios, o Lucas Roncati, psicólogo, veio aqui também no nosso podcast, tratou muito do assunto da questão do usuário de droga, do morador de rua, e a gente discutiu aqui um tema que até vou aproveitar aqui e falar com o senhor também, a questão dessa compra da droga, né? Porque a gente às vezes olha para a rua, né, e reclama, o morador de rua, tal. O senhor até falou aqui antes da gente começar que agora está por volta de uns 700, 800 moradores de rua e tal, e às vezes a gente olha e se incomoda com aquele usuário de droga, geralmente de crack e tal, só que não é isso que alimenta o tráfico. Quer dizer, tem muita gente com poder financeiro, com consciência que poderia... não tá, eu imagino, né, que o grosso do tráfico, o dinheiro, o alimento do tráfico não vem desse pessoal que compra droga no centro, vem muito mais de outras pessoas que poderiam não estar fazendo isso, né? Olha, Márcio, eu acho que nós precisávamos debruçar mais para fazer essa conta, mas tem sim, da pessoa em situação de rua tem um valor muito alto também. Também, percentual muito alto. Nós fizemos uma conta por cima ali no centro, né, só um tempo atrás, junto com os promotores, né, de um valor assim elementar por uma pedrinha de crack de R$3, e a partir de depoimentos de pessoas em situação de rua que compravam ali, quanto se vendia só ali no centro a R$3 por dia, né, a gente chegou a uma conclusão assim que por mês gira em torno ali de 100, 200 mil reais. Você tá entendendo? Então é um valor muito alto, né, que também envolve. É claro que isso também é transportado para o usuário ocasional, aquele usuário, né, que vai só que não está dependente ainda, isso também tem um valor importante. Mas pessoas em situação de rua também tem um valor muito importante que gira em torno da droga. Os dois são muito, infelizmente, né? E o crack, né, é uma droga muito difícil de lidar com ela e preocupante, porque além de ser muito fácil, né, de ser transportada e, né, basta uma quantidade muito pequena, né, para ser utilizada, né? Até em comparação com a maconha, a gente vai ver na prática depois, como eu conheci de fato, o crack é pior até nisso, porque a maconha, muitas vezes o sujeito que é pego, ele, né, ainda que seja com um cigarrinho, é um cigarro, né, vamos dizer assim, medir mais ou menos desse tamanho o cigarro, né? Agora, a pedra de crack para o sujeito usar ali por 5 minutos que seja, é metade de um grão de arroz, né? Então, até nisso, o crack é mais complicado. E a gente, por exemplo, falo que nos últimos 15, 30 dias, assim, praticamente todos os dias a gente leva uma ocorrência de tráfico na Praça Dom José Marcondes ali. E, assim, até me espanta de ver, porque, assim, o local é monitorado, então sabe que a gente está olhando o monitoramento, que vai pegar, que já foi preso 10, 15, e sempre tem um outro no outro dia que está lá fazendo a mesma coisa. É impressionante como a insistência nessa... Porque é o cálculo que se faz, né, do muito que se diz, né, tem muito na criminologia tem muito disso, né, muitos estudiosos, inclusive de economia, fazem esse cálculo, né, o cálculo do se compensa, né, até hoje o criminoso tem entendido, né, que compensa, né, praticar o crime, né? Enquanto ele estiver achando que compensa, ele está praticando, né. O senhor falou da responsabilidade dos pais, né, o ECA ele traz muito... É peremptório, assim, a questão da responsabilidade dos pais com seus filhos, porque às vezes o pai fica, eu não aguento mais e tal, então tem essa questão. E até que ponto também se responsabiliza os pais por algum ato do filho, né? Porque a gente não tem, no direito criminal tem aquela questão de não poder passar a pena de um para o outro e tal, mas até que ponto se passa, assim, alguma responsabilidade do filho para o pai? Tá.
O ECA, no começo, ele faz, logo nos artigos iniciais, ele faz uma remissão, né? Acho que é no artigo 21, 22, ele fala assim, os pais, né, devem ficar atentos, né, devem obedecer aquilo que está na lei civil em relação aos filhos menores e às decisões judiciais. Então, dá duas fontes de obrigações para os pais, né? A lei, aí o RECA faz uma remissão ao Código Civil, e os pais. E as decisões judiciais. Então, o que nós temos na estrutura brasileira? Então, esse é o primeiro ponto para a gente já deixar bem claro. É que a relação entre pais e filhos não é uma relação onde os pais podem dizer assim, não, o filho é meu, eu faço o que eu quero. Isso não existe no Brasil. O Brasil é altamente interventor, o Estado na relação familiar. O Estado intervém na relação familiar. Eu não gosto disso. Muda a lei, mas assim está escrito. E a gente vai lá no Código Civil. Lá no Código Civil diz que até os 18 anos no Brasil, né, os filhos estão sujeitos, submetidos ao poder dos pais. Escrito. Isso chama poder familiar. E o que é o poder familiar? Então, o poder familiar é um conjunto de deveres dos pais em relação aos filhos menores de 18 anos. Então, até os 18 anos tem esse conjunto de deveres. Então tem lá criar, educar, alimentar, enfim, tem uma série de deveres. E tem um deles lá que diz assim, que os pais devem exigir dos seus filhos, a lei usa o verbo, exigir dos seus filhos obediência, respeito e serviços de acordo com a sua idade e condição. Então você vê que ela faz todo um panorama onde cobra, né, que pais e filhos têm que andar juntos, né, tem que estar sempre juntos, pai e filho. É claro que o bom senso que a lei prevê de todos e faz bem, ela prevê a inteligência, ela supõe a inteligência das pessoas e não a burrice, né, e eu acredito, né, otimamente bem, né, quer dizer, se a criança ou adolescente sai da companhia do pai, está numa escola, por exemplo, então toda vez que excepciona a companhia, se é para o benefício da criança, ótimo. Agora, se sai da companhia do pai e ela está em prejuízo, então é aí que vem a responsabilidade do pai, é aí que a lei carrega em cima do pai. Então, como você diferenciou, não há uma responsabilidade criminal, que ela é sempre individualizada no ato cometido pelo adolescente. Então, esse ato não vai ser comungado. Então, o adolescente pratica o tráfico de drogas, o pai dele não vai responder pelo tráfico, mas o pai pode responder por um outro crime. Pode responder pelo crime de abandono, né? Aliás, nos crimes de abandono, há uma série de crimes que, repito, mais uma vez, é que a gente não cumpre a lei, mas se for cumprir, está lá. Vou citar um que aconteceu uma vez em Fernandópolis, que foi muito emblemático para isso. A situação era essa. Num bar, a polícia civil chegou lá e viu numa mesa 3 pessoas, uma menina de 17 anos e 2 adultos. Ao pedir documentos, o que é uma prerrogativa do agente de segurança pública. Aliás, se você não fornecer documento a alguém da segurança pública, um funcionário da segurança pública, um servidor público da segurança pública, você comete uma infração penal, né, uma contravenção penal, deixar de se identificar quando solicitado. Então, o policial civil identificou que ali, um dos sujeitos que estava ali era evadido do sistema criminal, o adulto. Não pegou a menina bebendo, pegou essa situação. Houve um inquérito contra os pais daquela menina. Por quê? Porque é um crime de abandono específico no Código Penal que diz assim, artigo 247, todo aquele que tem sob sua guarda um menor de 18 anos, e esse menor de 18 anos está com pessoa de má vida ou vida viciosa, pena, 3 meses de detenção. Então aquela história fala assim, olha bem com quem você anda, né? Que os antigos falavam, isso está na lei. Então o pai tem que tomar cuidado com quem o filho dele anda. Por quê? Porque senão ele vai ser responsabilizado criminalmente. Então aqueles pais receberam um inquérito policial. Claro que tem transação penal, que o crime é de pena baixa, mas é crime, né? Então vejam até onde vai, né? Então, excepcionando-se o fato em si que não comunica com o pai, há uma série de crimes que podem ser atribuídos aos pais no caso de situação de risco grave dos filhos. Então, nós temos, né, deixar isso bem claro, né? A responsabilidade penal é individual. Porém, para pais em relação aos filhos, cuidado. Porque dependendo da situação do filho, o pai responde criminalmente. Não pelo mesmo fato, mas por outro. Ligado ao abandono, a situação de risco. Agora, há várias infrações administrativas cometidas pelos pais, pode ser cometido pelos pais, infrações civis. Então, assim, resumindo, não é brincadeira ser pai e mãe no Brasil. Se você se dispôs a ser pai e mãe no Brasil, cuidado,
porque se você falhar, ainda que por negligência, e for considerada negligência, você pode receber uma punição. Tarefa nossa, repito mais uma vez, é cumprir a lei, né? Então o pessoal não gosta, mas está ali, temos que cumprir a lei. A adolescência, né, ela é uma fase, vamos considerar assim, difícil. A gente sabe que tá passando por uma transição ali da infância, vai para fase adulta, muitos hormônios e tal. Como que o senhor avalia, assim, não vou nem falar Rio Preto também, mas assim, no Brasil, o senhor acha que tem um amparo? Porque assim, pelo que eu vejo, vou falar uma opinião, então, sim. Tem muitas vezes muitos para crianças, bons projetos, e às vezes chega na fase da adolescência, falta um pouco, da minha impressão, falta um pouco desse mesmo amparo, talvez de um projeto de contraturno, talvez já começar a encaminhar para o mercado de trabalho e tal. O senhor acha que falta um pouco esse cuidado com a infância, a prevenção mesmo, porque depois que eu acho que custa mais caro se o adolescente se perde e vai aí ter que pagar o custo da Fundação Casa, de uma, né? Sim. Essa questão, Márcio, a gente, como quase todos que você está colocando aqui, né, ela demanda, assim, né, uma análise mais... Né, quando você fala, eu já vou fundo, nas profundezas. Por quê? Porque nem tudo tem uma solução assim, né? Aliás, quando se diz que a solução é assim, geralmente ela é errada, né? Mentira, né? Então a gente precisa fazer uma análise mais profunda mesmo, né? Isso é obrigação nossa. Nisso que você colocou, Márcio, o que é profundo nisso é o seguinte: nós temos uma lei, de modo geral, que prevê, né, que o menor é inimputável, quer dizer, ele não tem condição de responder por aquilo que ele faz criminalmente, né? E só que, ao mesmo tempo, nós temos uma sociedade, de uma forma geral, que embute nesses jovens, e não importa a idade, às vezes vem até para criança, um conteúdo imenso de malícia. Né? Quer dizer, então é uma contradição que muitas vezes acho que é difícil as pessoas enxergar. Nós estamos dizendo que a lei está considerando as crianças inocentes e que eu acho que a lei está certinha, né? Criança, e o adolescente, né, também. Eu acho que nós temos que prorrogar a inocência para o adolescente, claro, com as cobranças devidas em razão do crescimento. Evidente, cobrar mais, né? E isso inclusive a lei prevê isso, né? A gente fizer uma análise. Mas ao mesmo tempo nós temos um costume social que, ao invés de valorizar isso que a lei... Não, injeta malícia, né? E sob diversas formas, né? Malícia, costumes, malícia... Quer dizer, então, o que acontece com essa criança, principalmente com o adolescente? Ele se antecipa, né? Antecipa em muita coisa. E quando ele antecipa, ele está rompendo esse sistema legal que o considera inocente, ele está friccionando esse sistema de uma forma muito forte. E é o que eu digo para a meninada quando a gente vai conversar nas escolas. Cuidado, porque algumas dessas antecipações que acontecem, como por exemplo drogas, pode ser irreversível, né? Você deve saber disso que eu vou te dizer. É muito comum você ver um adolescente que começa a usar droga muito cedo, e quando você chega, e eu já acompanhei isso, já tem idade e tempo de carreira suficiente para acompanhar isso, e quando você vê o menino que hoje está com 23, 24 anos, a gente usar uma expressão chula aqui, mas é um Zé Ninguém, né? Quer dizer, ele murcha, ele seca, né? Mas por quê? Porque se antecipa a malícia com várias coisas pesadas, como por exemplo as drogas. Então, é uma profundidade muito grande para a gente, né? Por isso que nós, da Vara da Infância e Juventude, sempre quando vamos a uma escola, por exemplo, a gente diz coisas muito simples para as crianças. Respeite seu professor, né? Respeite os seus pais, trate o seu coleguinha aqui da escola como se fosse um irmão, acolha ele como se fosse um irmão. Então a gente fala essas coisas muito simples, por quê? Porque a gente quer olhar para eles com esse olhar da inocência. Até porque se eles se desviarem ali, praticar qualquer ato de desvio, a gente tem que olhar para eles e dar um tom positivo para eles, propositivo na educação deles. Faça o correto. E não vem com a negatividade do castigo, porque o castigo sempre tem um tom de negatividade muito grande. Essa negatividade tem que vir lá depois, no final da adolescência, para os atos mais sérios, né, para o adulto, né? Mas no crescimento nós temos que crescer assim, com um tom positivo. Então é o que você falou, falta um monte de coisa, falta uma escola atrativa, né? Faltam projetos de contraturno, falta um monte de coisa exatamente para trazer esse tom de positividade e para a gente prorrogar o quanto puder essa inocência das crianças, né?
Isso eu acho que é um dever nosso dos adultos. O senhor falou bem, a gente até vou citar um exemplo. A gente foi numa escola, acho que eu não vou citar o nome da escola, porque não sei se, né? Mas foi numa escola aqui em Rio Preto, municipal, e a gente foi fazer uma palestra ali com umas crianças, até os professores avisaram, vai ser difícil e tal. E teve uma situação que teve uma provocação de alguns adolescentes ali, até era eu que estava falando ali, e aí eles começaram a falar, a gente foge da polícia com a moto, a gente faz isso, faz aquilo. Aí eu perguntei para um deles, mas o que você ganha com isso? Aí ele falou assim, 1-0 pra gente. Eu falei, mas você tá ganhando dinheiro com isso? O que você tá ganhando? Aí ele, não sei o que. O outro falou, eu fui pra Fundação Casa já. Eu falei, foi bom lá? Então é difícil conversar, mas existe a possibilidade. No final, eles se aproximaram da gente, conversou, passou a mão no cachorro da guarda, e foi uma experiência positiva nesse sentido, né? Eu acho que nós, né, Márcio, né, eu até escrevi um artigo mais ou menos falando sobre isso e publiquei no Diário da Região, chama A Força do Respeito, né? É o que nós temos que apostar, nós adultos, né? Nós adultos temos que apostar na inocência das crianças, nós adultos temos que defender a inocência das crianças. É tarefa de qualquer adulto proteger as crianças e adolescentes. E é evidente que proteger criança e adolescente não é entrar no desvio dele, né? E como eu digo muitas vezes com os policiais com quem eu converso, que muitas vezes vai fazer alguma operação especial com a infância e juventude, como por exemplo aconteceu em Fernandópolis. Eu sempre pedi aos policiais, jamais trate qualquer criança ou adolescente em nome das decisões da infância e juventude como elemento, evidentemente se proteja, como todo policial tem que fazer, mas nós tratamos com educação. O Estado, nós temos que ter uma moral superior mesmo, nós temos que tratar com educação, com respeito pelo nome, né? E a gente tem que levar isso adiante. E é essa que é a nossa esperança, né? E é essa que faz a nossa força. A nossa força está aí, porque o dia que a gente entra no mesmo modelo de malícia que esse adulto que está pervertendo o adolescente, a gente entra, aí nós já fomos capturados, porque a guerra aí é de ideias. Né? Então, né, você não vence uma guerra só, né, derrotando, vamos dizer assim, entre aspas, né, o inimigo, né, no caso aí, né, o infrator, o criminoso, quando você vence a ideia também, né? E hoje nós estamos perdendo a ideia. Então nós temos que ganhar a ideia. Né? E como é que a gente ganha a ideia? É sempre, repito, apostando e favorecendo os bons princípios. Nós não podemos se desviar dele. Nós do Estado nunca. Né? E o valor, eu acho que os valores, a questão dos valores é importante. Porque é como pelo menos eu tento levar isso. A pessoa tá ali, o adolescente que não tem tanto amparo, vamos dizer ali, talvez aquele adolescente não tenha pai, talvez seja preso, talvez não tenha aquela condição familiar adequada, né, como deveria ser. Ele tá, solto, né? Digamos assim, no mundo. Aí ele começa a ver para onde eu vou. Aí, pelo menos é isso, tentar apresentar uma ideia, olha, do lado de trabalho, de estudo, é um lado bom. O lado de lá, né? Porque assim, pelo que eu vejo, às vezes o valor deles tá alterado, porque assim, eu vejo, por experiência mesmo na rua, o adolescente que foi para a Fundação Casa, ele é um ídolo às vezes. Porque ele tá, olha, ele é o bandido, ele é o traficante. Aí o menino tá vendendo tráfico, então ele tem um tênis melhor, como o senhor falou, um celular, e o outro que não tá vendendo não tem. Então o valor inverte como se esse fosse o bom e o lado certo fosse o ruim, né? Porque também, né, Márcio, assim, dentro daquilo que a gente falou, um dado concreto, né, daqueles instrumentos que carregam a malícia para crianças e adolescentes, nós temos, falando um exemplo concreto, a glamorização do mundo criminoso. Existe uma glamorização. Isso, isso que eu quis dizer mesmo. Então, essa glamorização para criança e adolescente é perversa demais, né? Quer dizer, embute um valor para elas, né? Agora, onde está essa glamorização? Isso aí está na internet, está na televisão, está na música, está tudo. Então, é aquilo que a gente estava falando do motor que sustenta as coisas, está em qualquer lugar. Agora, se nós, que somos responsáveis, principalmente nós que cumprimos a lei, né? Nós negligenciarmos isso, não nos atentarmos a isso e entrarmos como se estivesse boiando nesse rio caudaloso que está levando muita gente, eu acho que não estamos cumprindo nosso dever. Nosso dever é nadar
correnteira assim e passando na mão de quem está correndo ali atrás. Falei, não, você não vai correr nessa não coisa. É uma missão fácil também. Não é uma missão fácil, mas eu acho que o nosso dever é esse, né? Sim. Essa glamorização, eu vejo também assim, a questão da ostentação, né? Parece que é muita admiração pelo dinheiro, pelo carrão, pela... Não sei se isso veio dos Estados Unidos, não tem nada a ver, mas tem uma cultura da ostentação. Os funks trazem esse... Não criticando o tipo de música, até porque... Mas tem essa... O que eu acho que o nosso desafio em relação à cultura, né, de uma forma geral, é esse viés dessa cultura, né, que faz a glamorização do crime, que traz a vulgarização do sexo, principalmente para as mulheres, né, objetifica as mulheres, vulgariza as mulheres, né. Eu acho que nós, como adultos, temos que mostrar para as crianças e os adolescentes as diferenças entre as ilusões e a realidade. Eu acho que a nossa tarefa é fazer isso, né? Acho que a nossa tarefa é ser o racional da turma, né? Chegar e falar, olha, isso é uma ilusão, né? Como que isso é uma ilusão? Olha, por isso, né? Onde está a lei nisso tudo? E é o que você disse lá atrás. Além de dizer isso, a gente tem que oferecer para essas crianças, para esses adolescentes, atrativos que façam com que eles tenham por si mesmo, né, o aprendizado de que aquele caminho dessa cultura, né, está errada, né, dessa cultura de glamorização do crime, da vulgarização do sexo, da objetificação da mulher está errada, né? Tem vários equipamentos importantes, por exemplo, esporte. Esporte é um baita de um instrumento, né, que nós não investimos tanto. Cultura, né? A própria cultura, música. Nós temos, por exemplo, né, no projeto com a Secretaria de Cultura do município, que a gente pega os adolescentes da Fundação Casa e fazemos com eles um tour cultural aqui em Rio Preto. Então eles vão na Pinacoteca, eles vão no Museu do Silva, nos teatros, né, no Cinebaldi, no Nelson Castro, eles aprendem a mexer com som, com iluminação, né? E eu, dentro desse projeto, né, eu faço com eles a cada 2 meses, vai variando a turma, né, eu faço com eles aulas e vou lá conversar com eles por 1h30, 2 horas, vou falar para eles sobre Dostoiévski, quer dizer, adolescentes que mal têm a alfabetização pronta, mas a gente vai lá para dizer para eles que confia que eles vão poder entender um texto do Dostoiévski, né, que fala sobre redenção. Então eu vou lá falar com eles, conversar com eles, e a gente tem que mostrar alta cultura. Tem que mostrar para eles algo. Existe algo muito além, né, desse rebaixamento cultural que tem no mainstream, vamos dizer assim, né, na mídia comum. Né? Existe algo muito superior a isso, que as pessoas que têm acesso a isso se elevam, podem crescer, têm um instrumento maior para si. Né? Então, eu acho que a tarefa é nossa adulta, nós temos que investir nisso. Agora eu fiquei curioso, qual que é o texto que o senhor usa? O texto é um texto que resume um pouquinho da obra dele, sabe? Porque o Dostoiévski é muito extenso, né? Tem uma linguagem mais fácil, né? Não é uma linguagem muito simples, não. É uma linguagem difícil, né? Chama O Sonho de um Homem Ridículo, né? Que vai falar ali da história de um cidadão que vai cometer um ato seríssimo, né? Vou deixar em suspenso para o pessoal que tiver interesse. Só entrar na internet, baixar o PDF, dá para ler. Então ele vai cometer um ato muito seríssimo. E ele tem um sonho. Ele acaba dormindo e tem um sonho. Nesse sonho acontece um monte de coisa. Quando ele acordar, ele vai ver que a vida dele vai mudar. Então, sonho de um homem ridículo, né? Mas, em geral, trata da temática que o Dostoiévski sempre tratou nos livros dele, né? Que é a possibilidade da redenção, a pessoa que cai, que vai lá no fundo, e às vezes ele acha que está no fundo, afunda mais, mas vai acontecer alguma coisa na vida dele, e esse acontecer alguma coisa na vida dele, o que o Dostoiévski demonstra é que acontece para todos nós. Basta com que nós percebamos que essas coisas estão acontecendo e agarrar para dar essa virada. É aquela chance, momento de chance. É aquela que aparece várias vezes na vida da gente, né? E que muitas vezes a gente não vê. Né? No caso dele, acho que foi a questão do campo de concentração, ele ia ser morto, né? Teve essa... Na vida dele? Na vida dele. A vida dele é uma vida... Ele ia ser executado, mas não foi. É isso, ele estava lá, né? Na hora que chegou o perdão, né, do czar, né? Mas eles pregaram uma peça nele dizendo que ia matá-lo, né? E acabaram... Mas aí ele ainda assim foi para trabalhos forçados por 5 anos, né? Depois que ele saiu e voltou, e aí você entrou na segunda fase dele, né? E aí ele escreveu as grandes obras dele, como Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, né? O Idiota, né? Então, são livros... Mas esse texto
eu entendo que ele é um pequeno resumo de tudo isso, da vida deles, sabe? Então é um texto muito bacana que a gente entrega para os meninos, né? Não vou pedir para os meninos ler Crime e Castigo, que é muito difícil, né? Seria bom se eles pudessem ler, mas... O senhor é leitor de bastante de literatura, filosofia? Gosto muito. É o meu prazer, meu hobby predileto é a literatura. Muito bom. A gente estava falando aqui das oportunidades, das coisas boas, né? Queria que o senhor falasse dos projetos. A gente até estava conversando antes com o senhor, porque tem um projeto no Santo Antônio, falasse sobre ele. Vamos começar por ele aqui. Alguns bairros da nossa cidade, eles têm algumas peculiaridades, né? E a gente encontra em alguns deles uma necessidade muito grande de ter uma presença maior, né, do Estado, vamos dizer assim, né? Mas uma presença, como a gente diz, positiva, né? Por quê? Porque a gente vai lá, muitas vezes representado só pela polícia, né, pela guarda, né? Então, aqueles adolescentes, muitas vezes, que infracionam o contato que eles têm com o Estado, já que muitas não vão na escola, é o quê? É polícia, né? Então, imagina na cabeça deles o que está sendo criado, né? O Estado é só a repressão. É a repressão, né? Então, a gente sempre vai lá para conversar com eles, para conversar, né, para ficar mais perto, né? Uhum. E aí atender algumas necessidades não só deles, mas a gente vai retroagindo, né? Aquilo que eu disse, né? A gente vai chegando nas crianças. Então hoje nós, além das crianças, nós já estamos nas mães, né? E estamos na família, né? Então a gente tem esse projeto que chama Giranda, que é tocado lá pela nossa colega psicóloga judiciária Railda Galbiati. Ele envolve, né, o Centro Espírita Maria de Nazaré, a Igreja Católica ali no bairro Santo Antônio. Então a gente está com coisas muito simples, como por exemplo uma parceria com o SESI para orientar famílias a como guardar o alimento, como fazer bem o alimento para que a criança coma bem, né? Porque alguns recebem um auxílio nutricional e muitas vezes não acondicionam bem. Então a gente está nessas fases elementares mesmo, né? Mas dando a nossa contribuição, conversando com eles. Aí a gente faz eventos para as crianças. Já identificamos, né, muitos casos ali que se a gente não tivesse ali, não identificaríamos, de vulnerabilidade graves para crianças e adolescentes, porque às vezes a Justiça da Infância só recebe o que já aconteceu, né? Mas a lei também diz que nós temos que antecipar, prevenir. Então é uma forma também de atuar de prevenção. E um outro projeto, acho que veio da Câmara, se eu estiver errado, o senhor me corrige, questão de adoção de crianças. É o seguinte, a lei da primeira infância, ela diz o seguinte, ela alterou alguns artigos do Estatuto da Criança e Adolescente, que diz o seguinte: toda gestante que manifestar durante a gestação o desejo de não ter o filho, né? Então, a gestante vai no posto de saúde, por exemplo, e fala: olha, eu fiquei grávida, mas não quero ser mãe. O que diz a lei? A lei diz que toda vez que ela manifestar dessa forma, quem a atender, pode ser na saúde, pode ser na educação, pode ser na assistência social, não importa. Tem que notificar compulsoriamente a vara da infância. Por quê? Porque aí nós temos que agir no sentido de demovê-la dessa intenção. Não, você não vai interromper a gravidez de forma alguma. Claro, se a gravidez for decorrente de estupro ou de risco sério à saúde da mãe, e as autorizações legais, né, de interrupção da gravidez. Mas a gente tem que demovê-la dessa ideia. Não, você tem que ser mãe. E, em primeiro lugar, quem é o pai? Vamos cobrar dele. Teve sozinha, tem um pai, então vamos cobrar o pai, né? Agora, se durante todo esse período ela nasceu a criança e ainda assim ela não quer ter a criança, então aí essa criança vai ser encaminhada para o cadastro de adoção. Esse é o jeito certo de fazer a adoção no Brasil, o regular de fazer a adoção no Brasil, né? Mas insisto, até ela ter a criança e mesmo depois, a gente vai estar sempre tentando ajudá-la a que ela seja mãe. Se não for, aí nós encaminhamos para o cadastro de adoção. E esse projeto que o vereador Jean, né, passou na Câmara é para que tenha avisos nas redes de saúde, principalmente, expressos, dizendo o seguinte: gestante, se você não quiser ter o seu filho, se manifeste, diga, né? Porque está aí a vara da infância para poder auxiliar. Ué. O senhor falou também de uma visita que a Fundação Casa faz. Não sei se é aluno, como é que chama? Os internados? Os internos. Os internos ali da Fundação Casa fazem. Como que o senhor avalia a eficácia hoje da Fundação Casa? Porque teve uma história, né, da
que era a FEBEM, tinha muitas denúncias em relação a algumas coisas lá atrás, no passado, aí transformou em Fundação Casa. Como que o senhor avalia hoje o trabalho ali? Não, é muito bom. Eu peguei, né, a época de FEBEM ainda, né, quando eu comecei a trabalhar. Depois se transformou na Fundação Casa. De fato, mudou muito, né? A Fundação Casa hoje é muito mais, né, respeitosa, muito mais trabalha de uma forma muito melhor, né? Tem muito menos ocorrências internas de questões de violência, essas coisas, né? Então, às vezes, assim, é claro que a justiça não funciona aos pedidos das mães desesperadas nesse sentido, né? Mas é muito comum mães desesperadas entrarem em contato conosco para dizer assim: doutor, põe meu filho na Fundação Casa. Elas já estão tão desesperadas que elas, né? Mas às vezes a gente entende por quê. Porque principalmente as mães que conhecem a Fundação Casa confiam na Fundação Casa, porque sabem que lá o filho não vai ser maltratado, que vai receber o melhor e tem uma chance muito grande de não voltar. Agora, então, eu acho assim, primeiro ponto, a Fundação Casa, né, respeita os direitos das crianças, dos adolescentes que ali estão, né, ajudam na melhora deles para voltar a reincidir e, de fato, que é muito difícil você dizer assim, reincidência, eu acho muito complicado falar nesses números, por quê? Porque você vai falar assim, não reincidiu quando? Porque o adolescente chega a 18 anos, ele vai entrar no outro sistema, né? Então, a gente fala assim, até os 18 anos, o adolescente que saiu da Fundação Casa, quantos não reiteram até os 18 anos? Então, vamos pegar essas medidas, né? Então, hoje nós temos assim, de cada 10 que entram na Fundação Casa, a média é que de 5 a 6, isso varia, né, com o tempo, não voltam a infracionar, né? Agora, para o adulto, né, de cada 10, 18 anos, a média de não voltar a infracionar em 5 anos, por exemplo, é de 3. Então, entre aspas, a eficiência da Fundação Casa é maior, até porque o tempo de medição é menor, né? Vai só até os 18 anos. Então, tem todos esses dados para você ponderar, né? Mas, posto dessa forma, a eficiência da não reincidência da Fundação Casa é maior do que o sistema prisional. Então, um adolescente fez uma pergunta para mim esses dias, eu fiquei pensando naquilo, tentei responder, não sei se eu tinha muita certeza. Ela perguntou assim, o que acontece se um adolescente vai para a Fundação Casa e mesmo assim lá ela é indisciplinada e como que vai fazer depois disso? Eu fiquei pensando, realmente, como que vai ser? Não, mas essa pergunta dela é muito interessante e pertinente. O que a lei diz? A lei diz que a lei não coloca um prazo determinado, é diferente do adulto, né? Homicídio, simples, 6 a 20 anos. Então, estabelece um critério fixo de penas, né? Para o adolescente não há esse critério fixo, né? Então, é até 3 anos. Então, o que é que vai medir o até 3 anos, né? É exatamente o comportamento dele lá dentro, né? Dos critérios que será oferido para verificar se o adolescente vai ficar mais ou menos é exatamente o comportamento dele lá dentro. Agora, se lá dentro ele infraciona lá dentro, quer dizer, isso vai estender mais a permanência dele lá dentro, né? Não, isso é um critério. Isso é importante, mas eu fico imaginando às vezes se tiver uma indisciplina lá dentro, é porque não é como uma cadeia que a pessoa fica presa, isolada ali. Eu imagino, né? Eu nunca fui, mas como é que vai fazer para segurar essa violência? Supondo que fosse uma violência. Não, né? Então, mas é que tá. A gente atua, e aí a gente reforça isso pela vara da infância, em estímulos positivos, né? E não negativos. Sim. Né? A punição, ela carrega um tom, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, né? A pessoa fala assim, né? Algum senso comum nesse sistema fala assim, fez isso, dá nele, que ele aprende. O ser humano não é animal, né? Para você aprender na burdoada. Às vezes é o contrário disso, né? Então, nós não podemos acreditar friamente que as pessoas se corrigem à base de castigos. Não. Muitas vezes as pessoas se corrigem, e a maioria das vezes, pelo menos é o que a experiência comum e a acadêmica demonstra, a base de proposições positivas, né? Estímulos positivos. Então, não é porque o sujeito está lá na Fundação Casa, o adolescente está lá, que dali ele só vai receber estímulos negativos. O fato está aí, já é negativo para ele. Sim. Então, a partir do momento que ele está lá, vão criar espíritos positivos. Por exemplo, então esses adolescentes que estão no programa Pardal,
que é esse convênio nosso com a Vara da Infância, com a Secretaria de Cultura, esses adolescentes que estão com ótimo comportamento, boas notas, porque lá dentro eles estudam, né? A Fundação os seleciona e inclui no programa Pardal. Então, qual que é o estímulo positivo? Eles saem da Fundação para fazer esse tour de cultura, para receber aulas, né? Então, cada vez mais positivamente. Então, a gente tem que agir sobre eles cada vez mais. Vocês estão vendo? Os adolescentes que não causam nada aqui e que são bons, eles saem sem benefícios. Então, a gente sempre está atuando positivo neles, né? Esse é o sentido da socioeducação. Perfeito. O custo, a questão do custo, né? Porque eu vi até o senhor falando que o custo, acho que não sei se hoje ainda, não lembro faz quanto tempo que eu vi isso, mas que é um custo de mais ou menos uns 10 mil reais para manter um adolescente na Fundação Casa. E por algum motivo, apesar que a gente já falou até disso, a questão da prevenção, né? Não seria muito mais barato o Estado investir antes para não chegar nessa fase do que talvez com um projeto. Eu lembro que eu conversei com um agente da Fundação Casa que saiu para um projeto de contraturno e ele falou, olha, aqui no contraturno cada criança custa 30 reais. Na Fundação Casa custa 10 mil, quer dizer... esses custos são também, a gente tem que sempre olhar assim por vários ângulos, né? Essa questão do custo. Em Rio Preto, né? Quanto custa uma criança em escola primária, né? Vamos dizer assim, no ensino fundamental? Custa 10 mil reais mês. O custo dela é em São José do Rio Preto, né? Então, quanto custa um adolescente na Fundação Casa? 10 mil reais mês. Esse é o custo dele geral, né? Envolvendo toda. É claro que o que é 10 mil para ensinar é muito mais barato do que o 10 mil que está ali sem a liberdade, que já praticou um ato negativo na vida dele de alguém, né? Então é claro que sobre esse aspecto, né, é muito negativo. Por outro lado, se você olhar pela ótica de que aquela pessoa que vai voltar a viver em sociedade, o investimento que você está fazendo pode ocasionar, nesse número que nós mostramos, de 10 a cada 6 não voltam a ocasionar nenhum. Então, nós estamos... bom investimento. Então, depende de que ângulo você olha, sabe? Sim. É muito difícil você taxar só sobre o valor, sabe? Depende por onde você olha. De todo modo, e posto isso, né, é evidente que se você investir quanto mais na prevenção e que essa criança custasse 20 mil... né? Eu acho que ficaria muito mais barato do que se você pagasse 10 depois que ele virasse adolescente e fizesse um mal, né? Então, por isso que a gente acha que quanto mais investir aqui, é sempre mais, né, economicamente, não só para a comunidade como um todo, para o Estado, né, mas para a própria criança, né? E como que estão os números atuais? O senhor vê positivo, assim, está diminuindo? Tem uma estatística? Depende também, a gente olha, né? Quer dizer, hoje o ato infracional mais comum aos adolescentes é o tráfico de drogas, que é em torno aí de 55% a 60% dos atos praticados. Depois vem os atos infracionais ligados à direção sem habilitação, misturado com desacatos a autoridades na escola, a policiais, né? E então, por aí vai. Então, o que a gente hoje, o grande problema, vamos dizer assim, que o problema do tráfico de drogas, para nós, é não só o problema do adolescente envolvido nesse meio, é o que ali decorre também o que? A desagregação familiar, ali vem os crimes mais graves, né? Então, o ato infracional do tráfico de drogas para a Vara da Infância e Juventude, ele é terrível, ele é o pior deles, né? Em todos os sentidos. Né? Então, é o que a gente mais precisa ter o combate, é realmente por isso que a gente insiste, né, com a polícia, para que se pegue aquele que está corrompendo a criança e o adolescente. O sujeito tem que entender, né, essa responsabilidade, né, que ele tem comunitária. Né? Essa justiça restaurativa também é um programa que eu participei algum tempo atrás, eu achei interessante. Eu queria que o senhor explicasse como é que ela funciona. A justiça restaurativa é um modelo, né, de solução de conflitos muito baseado no modelo canadense, americano também, mas mais canadense, que envolve, e ao contrário do que às vezes as pessoas imaginam também, que é como se não tivesse nada, envolve muito olhar para quem
cometeu um ato que lesou uma pessoa e que aquela pessoa tenha consciência do mal que ela fez. Isso é muito pesado. Isso às vezes é mais duro para o infrator do que ele tá lá, vê um processo e o juiz fala para ele, ó, então agora você vai cumprir uma liberdade assistida. Às vezes ele está num círculo onde ele olha para a vítima e a vítima olha para ele e fala o mal que ela sofreu pela conduta dele. Para muitos isso é mais pesado do que, né? Às vezes ele está lá automaticamente num processo receber uma medida. Então a justiça restaurativa tem isso, né? Não são para todos os atos infracionais ou todos os crimes. É evidente que o homicídio não tem justiça restaurativa, o estupro não tem justiça restaurativa, mas muitas vezes é ato infracional de dano, né? Isso é muito comum. Então o adolescente vai lá e danifica um objeto. Então, além da reparação do dano, que é uma medida prevista, né? Às vezes a própria pessoa ir lá, ou furto, né? A pessoa ir lá e falar na frente do adolescente, olha, era a minha moto que eu usava para trabalhar, era a minha moto que eu entregava comida à noite, como, né, iFood, sabe? Então eu fiquei sem sustentar a minha família. Então ela olhar para o adolescente e falar isso, o adolescente... Escuta, causei um mal, porque às vezes ele não tem essa consciência, né? Então a justiça restaurativa atua nisso, né? Repito, não são todos os casos, não é obrigatório, é voluntário, né? E, enfim, então tem nos ajudado bastante, principalmente em conflitos escolares, né? Quando o adolescente pratica bullying, né? O adolescente maltrata o colega, ou desacata o professor. Então, nesses ambientes é muito comum as práticas restaurativas, a gente usar as práticas restaurativas. Doutor, nós estamos já quase chegando no fim. Acho que uma mensagem que eu tomei para mim, assim, do podcast bastante pertinente, acho que é a questão da responsabilidade, né, do maior, né, tanto no âmbito familiar, né, que o âmbito familiar é importantíssimo, mas no fora, né, a gente vê essa missão do senhor. Acho que os resultados em Rio Preto são bons, porque pelo menos a minha ótica, nós temos um juiz muito atuante, que não quer deixar a coisa no marasmo, né? Porque às vezes a gente não está errando, mas às vezes a gente está se omitindo. E quando a gente se omite, talvez a gente não está fazendo o nosso papel, que é lutar contra a maré, porque a maré já é forte do lado de lá, né? Então eu tomei isso como lição aqui hoje. Acho que a responsabilidade, né? Você vê, uma pessoa compra droga, mas não é só comprar droga e eu vou usar e tudo bem. E o menor que eu estou corrompendo? Então toda atitude, todo exemplo que o maior dá, os menores estão vendo, dentro da família ou longe. Acho que essa mensagem eu peguei. Queria que o senhor deixasse uma mensagem final também para quem está assistindo. Márcio, primeiro a gente agradece por esses espaços, porque é a oportunidade que a gente tem também para dialogar com a comunidade, para que a comunidade possa conhecer o trabalho que é feito pela Justiça da Infância e Juventude, né? A gente sempre diz o seguinte, que nós trabalhamos dentro de uma comunidade, então não estamos isolados lá, encastelados, né? Longe disso. A gente necessita, né? A vara da infância e juventude, a gente faz uma brincadeira, uma vara carente, né? Por que é carente? Porque ela só consegue trabalhar com o apoio da polícia, com o apoio da assistência social, com o apoio da saúde, com o apoio da educação, da sociedade em geral, das ONGs, né? Quer dizer, então é uma justiça que ela trabalha em rede, né? A gente já trabalha em rede, né? E agora, dentro daquilo que nos compete, como você colocou aqui, a gente tem que, né, o que eu me lembro, né? Você me fez lembrar aqui uma pergunta que é clássica, né? Que faz para aquele que entra na jurisdição para ser juiz, né? Que isso aconteceu nos Estados Unidos, com o juiz da Suprema Corte lá, que perguntaram para ele. Isso é uma questão até no nosso meio, né, da magistratura já muito velhamente conhecida. O que era necessário para ser um bom juiz, né? Então aí o juiz disse assim, olha, para você ser juiz, você tem que ter tolerância, você tem que gostar de gente, você tem que ouvir muito, você tem que não se enraivecer, você não tem que pegar a dor e ser vingador de ninguém, você tem que ter paciência, muita paciência, né? Além da tolerância. Você tem que acreditar nas pessoas, você tem que trabalhar sobre esse espírito da confiança, jamais pela desconfiança, entender que o ser humano tropeça,
e tropeça sempre, não uma vez só não, né? Você tem que ser, na comunidade, uma daquelas pessoas que vai estender a mão para aqueles que puderem se reerguer, né? Apoiar, né? Ser misericordioso na medida do possível, apoiar as boas iniciativas. Mas foi listando e não acabava mais, né? Aí o sujeito que interpelou falou assim: escuta, e a lei? Ah, é verdade, se entender da lei ajuda também. Então é mais ou menos isso, né? Nossa tarefa é essa, nossa tarefa é andar junto, né? Então, às vezes as pessoas olham a justiça e acham que a justiça é num canto. Não, nós estamos caminhando junto com a comunidade, não tem diferença nisso, né? Agora, nosso papel aqui é mostrar o que é a lei, né? Como você diz, nós não estamos dizendo, sejam responsáveis, não estou aqui fazendo um discurso de moralidade, eu só estou dizendo que a lei está dizendo que nós temos que ser responsáveis, né? Quer dizer, a lei, ela não está nesse movimento que muitas vezes a gente vê na nossa comunidade, de que sempre a responsabilidade é do outro, né? Não, o problema foi ele lá que fez isso, né? No Brasil a gente tem muito disso, né? Encosta para lá, encosta para lá, encosta. A lei não diz isso, não. A lei que nós temos que assumir a nossa responsabilidade, né? Nos atos que a gente faz. Então, é nosso papel vir aqui dizer isso, né? Eu acho que o Preto está bem aparado com essa questão, porque até nós temos um episódio até com o Dr. Alceu também, agora com o senhor, eu vejo que assim, antigamente, não sei se é uma impressão ou não, mas o juiz ele tinha um certo distanciamento, um pouco de distanciamento das causas ali, não sei se é causa, mas de alguma forma existe um distanciamento. E agora eu vejo o trabalho do senhor, já acompanho há algum tempo, do Dr. Alceu, eu vejo sempre participando do que tem, conversando, a gente já participou em ações no centro, o senhor conversando com aquele usuário de droga, quer dizer, tem uma humildade e também uma aproximação das coisas simples que é ali, da conversa com as pessoas na rua, não é só aquele, tô sentado aqui julgando e tal, tem uma aproximação muito maior, isso é muito bom. Eu acho que o Márcio mudou também, né? A gente tem que reconhecer, o judiciário não era assim, né? Eu acho que mudou, né? Vem mudando, né? O judiciário tem inúmeras mazelas, né? Inúmeras, né? Eu mesmo entendo, acho que nós precisamos melhorar muita coisa no judiciário, como todos os poderes têm os seus defeitos aí, mas é inegável que houve uma mudança nesse sentido que você está dizendo, né? O juiz tem que, não é assim, ser participativo. Eu acho que tem que sentir as dores que todo mundo sente, né? Senão, você trabalhar num local que você não está sentindo as dores que a comunidade sente, você não vai conseguir entender quais são essas dores e tentar ajudar na medida do possível, né? Dentro do cumprimento da lei, né? Então, eu acho que isso é inegável, mas eu vou repetir essa imagem, né? Eu acho que a imagem melhor traduz para mim o que é o judiciário, né? Nós estamos numa caminhada, estamos ali junto na procissão, né? Nós estamos, às vezes a gente ajuda a carregar o santo, né? Às vezes a gente vai, mas nós estamos dentro da procissão, como todos os que estão aí, né? Muito obrigado, doutor, pela presença, Evandro Pelarin no Poliscast, e repito aí para vocês, curte o vídeo, compartilhe com quem se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos, comenta se ficou com alguma dúvida, depois a gente manda aqui o doutor responder. E muito obrigado pela presença, obrigado a DLG Mídia pela essa sala, obrigado Vanessa que trabalhou na técnica conosco aqui hoje, e até uma próxima.